Que bom vê-los aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu tenho expectativa naquilo que Deus vai realizar aqui no nosso meio. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4. Não é bem a mensagem principal de hoje, mas quem sabe é uma resposta de oração que você tem feito por esses dias. Então, vamos ler esse versículo. Eu amanheci com ele no coração. Repito, a palavra de hoje não é essa ainda, nasceu ontem, mas hoje pela manhã esse versículo me veio ao coração, mesmo não tendo muito a ver com aquilo que eu vou ministrar. Eu acredito que pode ser aí uma resposta da sua oração, uma palavra de Deus para te dar uma luz, uma direção. Enquanto você abre Atos 4, deixa eu aproveitar a nossa transmissão aqui também, e para vocês que estão aqui, dá pelo menos já 2 recados para a gente adiantar. O primeiro recado diz respeito à normalidade dos horários dos cultos. Então, a partir, atenção importante para você, principalmente que está aqui na igreja, tá? O pessoal que por um acaso é membro da igreja e está acompanhando em casa, tá aqui de Cuiabá, no bairro aqui do CPA, saiba que a partir da ceia de fevereiro, hoje, o pessoal se situar, porque a gente está no último domingo, estou certo, né, irmãos? Último domingo de janeiro de 2021. Então, a partir da Santa Ceia, agora de fevereiro, nós ainda, até a ceia, 3 reuniões normais, 7h30 da manhã, 10 da manhã e às 18 horas. Mas depois da ceia, então até a ceia, normal. Depois da ceia, nós retomamos os 2 horários normais, 7h30 da manhã e às 18 horas. Se programem, espalhem para mim a notícia, para que não haja nenhum tipo de contratempo. E aí nós vamos voltar à normalidade das nossas reuniões, em nome de Jesus, e orando para que essa normalidade volte com força também, em nome de Cristo, as pessoas possam congregar, buscar o Senhor, é o desejo do nosso coração, amém? Então, só para ver se todo mundo entendeu, até a Santa Ceia, 3 horários normais, 7h30, 10 da manhã e também às 18. Depois da ceia de fevereiro, aí nos domingos, 7h30 da manhã e às 18 horas. Durante a semana não muda nada, continua as 3 reuniões normais, 8 da manhã, 5 da tarde e também às 7 horas da noite. Amém? Segundo recado, antes de eu entrar na palavra, domingo que vem, eu vou começar uma série de mensagens aqui, que está borbulhando no meu coração, e o tema dessa série de mensagens é esse que está no telão para o pessoal que está aqui, né? Milagres. Nós vamos estudar, irmãos, na Bíblia Sagrada, os milagres de Deus dentro desse livro, e eu creio que a nossa fé, ela vai ser assim, avivada de uma maneira muito poderosa, e não é porque eu estou falando isso, a Bíblia já nos dá essa direção, em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ouvir de milagre, milagre é uma coisa que você não explica, né? Não tem como você fazer uma fórmula, mas isso é igual um milagre, mas há muitos princípios que nós podemos aprender, e vamos aprender, estudando os milagres na Bíblia Sagrada, mas vai ser bom demais, e eu já estou plantando essa semente no seu coração, começa domingo que vem, vamos falar dos milagres de Deus dentro da Bíblia Sagrada, vamos crescer demais em nome de Jesus, amém? Vocês todos estão convidadíssimos em nome de Jesus, amém? Vamos lá, vamos para a palavra então, Atos capítulo 4, verso 13, diz assim, deixa eu ler primeiro na versão que normalmente eu uso aqui, que é ao meio da Revista e Corrigida, a RC, diz assim, escute, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, sem estudo, sem formação, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu vou repetir essa última frase, que para mim é a que arde no meu coração hoje de manhã, amanheci com essa frase, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu penso que as pessoas precisam olhar para a gente, sabe, irmãos, nossa maneira de ser, a nossa maneira de se portar, de se comportar, de falar, de agir, de responder também a provocações, porque quem é que não é provocado, quem é que não tem luta, quem é que não tem batalha, quem é que não tem vontade de vez em quando orar assim com mais força no pescoço do irmão, e aí as pessoas precisam olhar para a gente e chegar à conclusão de que nós estivemos com Jesus,
Esse mesmo versículo na NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, vamos colocar aqui no telão para você que está aqui na igreja, a não ser que você já tenha a Bíblia aí, eu vou ler para você, mesmo versículo, Atos 4:13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, e sem instrução, ficaram admirados, porque eles estavam pregando com ousadia, e eles não tinham um preparo humano, não receberam um investimento teológico para isso, e eles pregaram de uma maneira que era assombrosa, as pessoas se convertiam, e aí vem a frase que arde dentro de mim, olha que bonito isso aqui, e reconheceram, vamos repetir essa palavrinha, e reconheceram, só mais uma vez, não se irrite comigo, vamos lá, e reconheceram, o que eles reconheceram, irmãos? Que eles haviam estado com Jesus. Eu fico pensando que maravilha, é você sair daqui essa noite, e quando você se deparar com seu marido não cristão, é ele bater os olhos em você e reconhecer, que você esteve com Jesus, é uma pessoa, um patrão, alguém que ainda não é do Senhor, seja quem for, seja onde quer que você vá, as pessoas possam olhar para você, examinar você, e chegar à conclusão, ele esteve com Jesus, ela esteve com Jesus, esse cara teve um encontro com o Senhor, essa mulher realmente, ela esteve com Jesus, por quê? Porque ela é diferente, ela fala diferente, ela age diferente, ela se comporta diferente, vamos representar bem o Senhor, que o mundo possa reconhecer, que essa igreja da graça, do CPA 4, é uma igreja que está com Jesus, amém? Coloca a mão no coração, Pai, essa é a primeira oração dessa noite, meu Deus, e eu oro com temor no coração, e é um pedido que eu faço a Ti, Jesus, que o Senhor nos ajude a viver de tal maneira, a discursar de tal maneira, meu Deus, a nos comportar de tal maneira, que o mundo reconheça, que estivemos com o Senhor, que realmente conhecemos o Senhor, andamos com o Senhor, e mais do que isso, por conta disso, como resultado, como fruto disso, eles também se convertam, eles também se voltem para o Senhor, e desejem ter o Deus, a presença que carregamos conosco, em nome de Jesus, é a nossa oração, e a igreja diga amém, vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, amém, amém, que seja a nossa oração, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 1, agora sim nós vamos para a palavra de hoje, e eu vou começar com um texto que eu já andei liberando aqui, já andei lendo, já andei citando esse versículo, mas de uma maneira proposital eu quero começar com ele, porque eu não tenho a pretensão de trazer nenhuma grande novidade, mas eu tenho no coração um desejo de trazer algo muito poderoso para você aqui essa noite, mas muito importante, tão importante que eu ouso dizer, para mim é ousadia mesmo, mas eu vou entrar no campo da ousadia e vou dizer para você que eu, se dependesse de mim como pastor, eu obrigaria todo crente, principalmente dessa igreja, a ouvir essa palavra, não só para você receber uma instrução para o domingo, para hoje, mas uma instrução para como viver esse ano, o que esperar, como se posicionar, como se comportar ao longo de 2021, eu penso que ainda estamos no início, afinal de contas, não deixa de ser janeiro, é o primeiro mês do ano, tudo bem, estamos terminando o mês hoje, amanhã já é fevereiro e passa muito rápido, mas vocês acreditam, irmãos, que já tem gente desistindo de 2021, está chegando agora, irmão, estamos em janeiro, agora o último domingo, já tem gente, já estou vendo que esse ano, misericórdia, como é que vence desse jeito, irmão? Com um discurso desse jeito, com uma perspectiva desse jeito, e é isso que nós vamos procurar alinhar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Jeremias 1:11 diz assim, capítulo 1, versículo 11, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Sabemos que Jeremias era o profeta,
que é que vês, Jeremias? Eu penso que essa pergunta, ela, por mais simples que pareça, ela é muito profunda, irmãos, ela é muito poderosa. E eu queria estender essa pergunta nessa noite para você que está aqui, para você que está acompanhando em casa. Eu queria te perguntar, sabe, como é que você vê a sua vida nesse ano de 2021, sua família? Como é que você enxerga o seu casamento daqui 1 mês, 6 meses, daqui 1 ano, 2? Como é que você enxerga a sua chamada ministerial? Como é que você vê sua casa, seu trabalho, sua vida financeira, profissional? O que é que você vê? E quando eu pergunto o que é que você vê, eu estou me referindo, eu estou assistindo isso, deixando de assistir aquilo na televisão, o que também precisa, cá entre nós, né, ser muito peneirado em nome de Jesus, mas não é nesse sentido, o sentido é, até onde os teus olhos têm te levado, os olhos espirituais, porque acredite, irmãos, você só vai até onde você enxerga. Vou repetir, você só vai até onde você enxerga. Isso tem a ver com fé. Isso tem tudo a ver com fé. Se você acredita, se você se visualiza aqui, e para você, aonde dá para chegar é aqui, você só se vê até aqui, então não tem como esperar mais do que aqui. Porque é até onde a tua fé pode te levar, é até onde os teus olhos espirituais te levam, é até onde você se imagina, e a Bíblia diz em Provérbios, como imagina na sua alma, assim é. Toda grande mudança não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e como resultado, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há como eu provar o que Deus tem para mim, sem uma mudança aqui dentro. Então toda grande transformação começa de dentro para fora. Eu primeiro enxergo, eu primeiro visualizo, eu consigo me ver lá, ainda, obviamente, que lá eu não esteja. Mas porque eu já consigo, pela fé, me ver lá, então lá eu chegarei em nome de Jesus. Deus é comigo. Mas eu queria, inclusive, esse é o tema da mensagem de hoje, volte e meio, vocês que são da igreja já me conhecem, eu vou martelar muito isso, eu vou repetir demais isso até entrar no teu coração, e isso vira o tema da mensagem de hoje. Então a mensagem de hoje é essa pergunta, o que é que você vê? Então enquanto eu estiver pregando, eu vou de vez em quando parar e vou perguntar para vocês, mas qual é a frase de hoje? E vocês vão dizer o quê? Então, só 2 pessoas disseram lá de cá, vamos tentar de novo. Eu vou parar e vou perguntar assim, qual é a frase de hoje? O que é que você vê? Então essa é a frase de hoje, esse é o tema de hoje, esse é o assunto de hoje, porque o seu milagre depende da visão que você tem, do que você consegue visualizar. É interessante que quando Deus pergunta para o profeta, o que é que você vê? A resposta dele é muito simples, ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira, me lembro que li esse texto aqui com vocês, e explorei mais o resultado da visão. Quando eu li, a gente se ateve mais à resposta do verso 12, né? Quando ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira, e aí vem o 12, que ele é mais conhecido, o verso 12, e o Senhor responde, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Perceba, o compromisso de Deus não é com o que você acha, ou com o que eu acho, o compromisso de Deus é com o que Ele tem mostrado para você. Mas qual que tem sido a artimanha do diabo, a luta de Satanás, o alvo de Satanás? Deturpar de alguma maneira a visão que você tem do que Deus tem mostrado para você. Porque se Satanás conseguir limitar a sua visão, acabou.
de alguma maneira, de alguma sorte, o inimigo conseguir deturpar, ludibriar, enganar, ainda que embaçar os seus olhos espirituais, ou, o que é pior ainda, cegar você para as promessas que Deus tem para você, para aquilo que Deus está te mostrando. Então, puxa, se você não consegue ver, se você não consegue visualizar, se você não consegue enxergar claramente o que Deus tem para você, sinto muito, você é um errante nesse mundo. O que é um errante? É uma pessoa sem rumo, e quem não sabe onde quer chegar, irmão, para qualquer vento vale, qualquer lugar serve. Mas quem sabe o que Deus quer dele, o que Deus tem para ele, sabe onde quer chegar, oh, meu irmão, a conversa é diferente. E qual é a grande diferença? Uma visão. Uma visão. E quando Deus pergunta ao profeta, o que é que você vê? A resposta é muito simples. Eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus responde: viste bem. Puxa, tudo que eu quero é que o Senhor diga para mim: William, viste bem. Eu velo, eu tenho um compromisso com o que eu estou mostrando para você. E se você continuar enxergando, William, o que eu estou mostrando para você, fique em paz, porque eu velo, eu cuido da minha palavra, eu tenho um compromisso com isso. Isso vai se concretizar na sua vida. Puxa, diga glória a Deus, irmão, por isso. Eu creio que o que Deus tem mostrado para você vai se concretizar. Agora, a minha dúvida e a questão de hoje não é se Deus tem mostrado, porque eu creio que Deus tem mostrado. A questão é, diante do que Deus tem mostrado, o que é que você tem visto? Porque, entenda, duas pessoas podem estar diante de uma mesma visão, de uma mesma situação, e enxergar essa situação de maneiras diferentes. Então você percebe que Deus mostra, que Deus aponta, que Deus revela, mas a pergunta de hoje continua sendo: profeta, homem de Deus, mulher de Deus, João, Maria, William, José, mostrar, eu estou mostrando, mas o que é que você vê? O que é que você tem enxergado? Lá em Números, no capítulo 13, vamos lá? Antigo Testamento, a Bíblia começa, Números é o quarto livro da Bíblia, a Bíblia começa com Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, é bem facinho. Números 13, o capítulo é o 13, a gente pode ler a partir do verso 1, mas eu vou pular alguma coisa, para a gente não precisar ler tudo, ler muito, até porque eu acredito de verdade que vocês já conheçam pelo menos parte da história aqui. Números 13, verso 1, diz assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que, atenção, espiem. Qual é a palavra? Espiem. O que é isso? Dê uma olhada, uma examinada. Aonde? A terra de Canaã. E o que é a terra de Canaã? Bom, para eles era a famosa terra prometida. E por que leva esse nome prometida? Exatamente por isso, porque era o que Deus havia prometido. Portanto, uma promessa de Deus. Não sei você, eu tenho promessas de Deus para esse ano de 2021 no meu coração. Você tem também? Tem coisas que Deus tem plantado no seu coração, que você tem um desejo de alcançar? Eu tenho promessas de Deus dentro de mim, para esse ano ainda, de 2021. Agora, antes de conquistar, nós precisamos espiar. E eu penso que o grande problema na vida dos crentes de hoje, e não é só hoje não, né? Porque o texto ele é bem antigo. É o que é que você vê quando você espia o que Deus te prometeu. Como você vê o que Deus tem prometido para você? Imagine que você tem enfrentado, e eu disse imagine, vamos criar aqui uma situação, uma batalha no casamento. E você tem lutado para que o seu casamento seja alcançado pela graça de Deus e transformado, em nome de Jesus. E aí você vem à igreja, e tudo que você recebe na igreja da parte do Senhor, por intermédio de uma palavra, são promessas do Senhor.
de que Deus vai transformar o seu casamento. Um exemplo. Mas quando você chega em casa, o que é que você vê? Você está entendendo a pergunta de hoje? Como ela é importante? Porque você vem à igreja e aí na igreja você escuta, Deus vai fazer. Aí você chega em casa e a pergunta de hoje, qual que é a pergunta de hoje? Qual que é a palavra de hoje? Qual que é a frase de hoje? O que é que você vê? Aí você olha e diz assim, pastor, o que eu vejo é aquela coisa. Entendeu? Coisa? Deitada, esparramado naquele sofá e dentro de mim uma voz grita, pastor, esse trem não muda. E aí começa uma batalha que é interna, é dentro da gente. Porque nós recebemos uma promessa, Deus está dizendo, a terra é nossa, ela é boa, ela mana leite e mel, mas quando a gente dá uma examinada, quando a gente dá uma espiada, a gente diz, não é possível, não é, sabe, o que eu estou ouvindo de Deus, não está batendo com o que eu estou enxergando, e é aí que a gente precisa alinhar a nossa vista. Agora atenção, eu não estou aqui pregando uma utopia, o que é isso? Uma lenda, uma historinha, porque a fé não nega os fatos. De novo, é importante isso. A fé não nega os fatos, a fé não deixa você doido, a fé não olha e faz você, não tem problema não, em nome de Jesus, não tem nenhum problema, larga de ser bobo, fé não faz isso. A fé, não, o problema existe, o inimigo está aí, a situação adversa é real, mas em nome de Jesus, a fé me faz enxergar além da adversidade, e não negar a adversidade. Vocês entendem a diferença? Porque tem muita gente na igreja que, em nome de uma fé, nega o problema. Não tem problema não, em nome de Jesus não tem problema. E o que é isso aí? Então para com isso, o problema existe, a adversidade existe, a batalha existe, mas a fé me leva a ver por detrás do problema, além da adversidade. O meu Deus é maior do que o problema, Ele está aí, mas o meu Deus é mais, e eu vou vencer isso em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Então a pergunta continua sendo a mesma, quando você espia a promessa de Deus para a sua vida, o que é que você vê? Bom, Moisés envia 12 espias, para darem uma espiada, uma examinada na terra de Canaã, a promessa de Deus. 12 porque eram 12 tribos, os 12 vão, dão uma examinada na terra debaixo de uma direção. O que é que deveria ser examinado? Versículo 17, vamos pular para lá? O que deveria ser examinado? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul, subi a montanha e vede, olha lá, que terra é, que mais? O povo que nela habita, que mais? Se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, ou qual é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas, também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então, a orientação muito clara, vai lá, dá uma examinada, faça um checklist aí do que é que vocês vão enxergar, visualizar, e por favor, depois tragam o relatório para mim. Combinado, turma? Combinado, Moisés? Foram 12. Examinaram, espiaram, olharam, e agora eles vão voltar com o relatório. Versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Quantos dias? 40. Olhando, examinando, espiando a promessa. Voltaram depois de 40 dias. Caminharam, vieram até Moisés, Arão, toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação.
e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto. Até aqui, irmão, podia parar aqui, hein? A gente que já conhece a história, diz: puxa, podia ter parado aqui, está bonito, irmão. A turma volta dizendo: Moisés, precisa ver, Moisés, terra boa, não é que o que Deus prometeu é verdade. Grande novidade, e o que Deus promete é mentira? É claro que o negócio era bom. Já trouxemos até a fruta aqui, um cacho-uva, olha que maravilha, terra é boa mesmo, Moisés, terra que mana leite e mel, terra boa. Agora, versículo 28, o povo, porém, irmão, o porém que joga Baygon em tudo, veneno, é você ouvir alguém que diz: não, pastor, eu creio na palavra, eu entendi a mensagem, mas é que, pode escrever, é Baygon em tudo que você já recebeu, vai destruir tudo, arrebentar tudo, porém, mas, contudo, todavia, vai estragar o negócio. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes, muito grandes. Vimos ali inclusive os filhos de Anak, que eram tidos como gigantes. O Caleb até fez calar o povo, pelo menos tentou no versículo 30, vamos, vai dar certo. Mas se você pula para o 31, vamos continuar o relatório pessimista, 10 dos 12, né? Olha o 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Resumindo, a terra é boa, mas não é para nós. A promessa é maravilhosa, mas é ruim da gente conseguir conquistar. É uma turma de gigante lá, é muita diversidade, é muito difícil, é muito obstáculo. É muito bom, mas não é para nós não. Irmão, não parece o discurso de algumas pessoas nos dias de hoje? Tem gente que chega a dizer: pastor, é tão bom, né? Aleluia, quem me dera. E por que não? Se você é filho de Deus, filha de Deus, se o que Deus tem te prometido é bom, perfeito e agradável, se a tua visão pode te levar além e te levar a conquistar o que Deus tem prometido para você, por que ficar quem? Irmãos, mas isso tem sido uma ação de Satanás, e não é de hoje. Que tem gente que quando espia a promessa do Senhor só vê a dificuldade, o problema, os obstáculos. Agora, olha o que eu estou te ensinando. Existem obstáculos? Claro. Tinha gigante lá dentro? Claro. Eu não estou aqui pregando para você dizendo: não, está amarrado, não tem gigante lá não, vamos lá que vai dar tudo certo. A mensagem não é essa, isso é coisa de doido. A fé não nega os fatos, eu repito. Agora, tem gigante? Tem obstáculo? Tem problema? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas você precisa tomar uma decisão nessa noite. Qual é a frase de hoje? Poxa, tinha ficado melhor quando a gente tinha ensaiado, né? Vocês não acham? Vamos tentar de novo? Qual é a frase de hoje? Pronto, você tem que escolher nessa noite o que é que você vai ver. Porque você pode escolher só enxergar problema. Irmãos, e acredite, todo lugar tem problema. A igreja tem também. Quem procura? Agora, se você quiser procurar, você vai achar. Mas você tem que decidir o que você quer ver. No seu casamento, você quer ver só problema? Pronto, a escolha é sua.
Agora, se você quiser enxergar a promessa, sua história muda. Você pode estar vivendo hoje fora da promessa ainda. Você ainda não entrou na terra. Você ainda não está vivendo dentro do ambiente que Deus prometeu. Ainda não chegou onde Deus disse que você chegaria. Mas se os teus olhos, pela fé, você já se vê lá, sua história muda. Não, hoje está difícil, mas eu me vejo próspero, esse negócio meu vai crescer bastante. Está uma guerra. Estou lutando contra alguns gigantes. Eu não nego, eles existem, algumas adversidades são reais, estão presentes, temos que encarar todo dia, mas pela fé eu me vejo além das adversidades. Essa terra é minha. Por quê? Porque Deus me prometeu. Essa família é minha, esse filho vai me dar muita alegria ainda, em nome de Jesus. Essa minha filha vai trazer muita felicidade para mim. A pergunta de hoje é: o que é que você vê? Está aí um milagre. Tudo começa aonde os teus olhos te levam, aonde a sua visão alcança. Depois que eles voltam, irmãos, 10 dos 12 voltam reclamando, dizendo: olha, a terra é até boa, mas não é para nós, é muita dificuldade, tem gigante, tem dificuldade demais, tem empecilho, tem obstáculo, não vai dar não, que a gente é tão negativo que a frase começa com não e termina com não, não vai dar não. E aí no capítulo 14, vira aí próximo capítulo, no versículo 6, olha a postura de Josué e Calebe. Olha isso. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra também, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, gente, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. O discurso de quem crê é diferente. Você veja que ele não está dizendo: não, gente, não tem nada lá não, vocês enxergaram errado, não tem gigante. Claro que tem gigante, claro que tem obstáculo, mas eu decido não manter o foco nos problemas, eu vou manter o foco na promessa. Deus disse que nos daria, Deus disse que nós conquistaríamos. Se o Senhor se agradar de nós, vai ser lindo, gente, nós vamos tomar posse desse negócio, nós vamos viver nessa terra, e vai ser maravilhoso, vamos embora, Deus é com a gente. Esse é o discurso. Agora, eu não nego, quando eu olho para o texto, a proporção me assusta. De 12, 10 só viram problema, 2 mantiveram o foco na promessa. Dos 12, 2. Qual é a lição? Cuidado, porque se essa proporção se mantém de pé nos dias de hoje, a maioria das pessoas, elas enxergam mais problemas e obstáculos do que mantém os olhos nas promessas do Senhor. Por isso que você tem que filtrar as suas amizades, as pessoas com quem você decide caminhar. Você precisa de gente que empurra você para frente, porque se você ler o texto, você vai ver que os 10 dos 12 infamaram a terra. Você sabe o que isso quer dizer? O murmurador, ele não fica feliz reclamando só com ele contamina os outros. Ele não fica feliz só ele ver o problema, ele quer que todo mundo veja o problema que ele está vendo. Então a conversa do murmurador dentro de uma igreja, por exemplo, você viu? Viu o que, cara? Eu estou adorando essas. Rapaz, repara para você ver. Repara para você ver. Ele não fica feliz só ele vendo problema, só ele vendo gigante. Ele quer que todo mundo fique perturbado igual ele, vendo problema também. Olha, só tem problema. E aí nós temos que tomar uma decisão hoje. A pergunta de hoje é essa: o que é que você vai ver? Você tem que tomar uma decisão. Diz: olha, eu vou manter os meus olhos no que o Senhor tem mostrado para mim.
Você quer crescer, você quer viver diferente, você quer conquistar. Nós ainda estamos passando por um tempo de dificuldade. 2021 entrou, mas estamos aí, a luta contra a pandemia, tudo incerto, vacina, não vacina, presta, não presta, cada um fala uma coisa, todo mundo com medo, certeza morando no coração. E agora, como é que faz? Eu não creio em Deus, nós não somos o povo do Senhor, nós não temos a Deus do nosso lado. Puxa, o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Do Ilha. Que o Ilha, irmão? Do Senhor que criou os céus e a terra. Socorro não vem de uma denominação, de uma placa religiosa, de um colega. Socorro vem do Senhor. Mantenha os seus olhos nele. O que é que ele tem prometido para a sua vida? Meu irmão, não há nada e ninguém que possa parar o que Deus tem prometido para você, a não ser a sua visão limitada. Você é do tamanho que você crê. Você vai aonde você acredita que vai. Sua fé te leva até onde você acreditar que dá para ir. Você é o seu maior limitador. O seu maior limitador. Se a sua visão for destravada, sua mente for renovada, e você conseguir visualizar claramente o que Deus tem mostrado para você, você se torna imparável, em nome de Jesus. Diga amém, amém. Como resultado dessa visão distorcida, o versículo 24, Deus sentencia essa turma. E não só os 10 que viram problemas, mas todo um povo que se deixou contaminar por uma visão distorcida. Olha como é sério. Fica ruim para quem só vê problema, mas fica ruim também para quem se deixa contaminar por quem só vê problema. Porque eles infamaram o povo de tal maneira, que aí Deus, no versículo 24, eu estou resumindo bem, se você ler um pouquinho antes, você vai ver Deus dizendo que ninguém entraria na terra. Não, ninguém vai entrar na terra, ninguém vai possuir essa terra. Para mim isso é muito sério, sabe, irmão? Por quê? Porque essa terra Deus havia prometido. É muito comum a gente, principalmente dentro desse ambiente da igreja, a gente decorar frases como: o que Deus promete, Deus cumpre. E claro que tem verdade aí. O interesse de Deus é cumprir o que Ele prometeu para você, mas isso parece que é uma sentença na vida de algumas pessoas. Tem gente que escuta isso: não, independente do que eu faça, se Deus falou, vai fazer. Claro que depende do que você faz. É óbvio. Você vai ver Deus falando para Eli, que foi um sacerdote do Antigo Testamento: eu havia dito que andaria com a tua casa perpetuamente, porém longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. O que Deus está dizendo? Ora, vai depender do seu comportamento para a minha resposta. Se você decidir caminhar comigo, eu caminho com você. Ah, mas então Deus mudou. Não, exatamente o contrário. É porque Deus não muda, que Ele não pode continuar sendo com quem não é com Ele. Gente, isso é muito tranquilo de entender. É óbvio, é porque Ele não muda. Que tem gente que eu já preguei isso: não, é porque Deus não pode mudar. Exatamente, Deus não mudou aqui. Quem é que mudou? O povo. Porque quando Deus tirou esse povo, não, nós acreditamos, vamos para a promessa. E depois, não sei se vai, se fica, não acredito, não tem cebola aqui, porque o Egito era melhor. Eu disse assim: como é que esse povo vai entrar? Ah, Deus mudou. Não, esse pessoal mudou. O que é que você vê? Por isso que tudo que o diabo quer, irmão, é no decorrer dos desertos da vida, sabe? É tentar mudar a sua visão, distorcer sua visão, cegar você, para que você não enxergue mais do jeito que você enxergava claramente o que Deus falou com você. Que a gente precisa manter a nossa vista muito bem alinhada. Apocalipse diz: olha, eu te aconselho que compres de mim colírio para os teus olhos e veja. Porque a visão da paz do Senhor é algo prescindível para qualquer homem de Deus e mulher de Deus. Sem visão não dá. E Deus sentencia dizendo: olha, vocês não vão entrar não. Agora o verso 24 diz: porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, a sua semente a possuirá em herança. Pronto, em nós precisa haver um outro espírito. Segundo aos Coríntios 4:4, vamos ler esse versículo? Olha por que é interessante para o inimigo cegar, ou pelo menos tentar mudar a nossa maneira de ver. Segundo aos Coríntios 4:4 diz assim, capítulo 4, versículo 4, a gente põe no telão aqui para a gente ganhar tempo. Nos quais o Deus deste século, perceba que o Deus aqui está com D
minúsculo é o nosso Deus? Não, não é o nosso Deus. É o inimigo. Mas pastor, o inimigo é o Deus desse século. Claro, o mundo jaz no maligno. Então o Deus deste século, o que esse Deus, esse inimigo fez e continua tentando fazer? Cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha que coisa séria. A cegueira, ela não é física. A cegueira é de entendimento. Por quê? Porque você só vai até onde você crê. Se você não entende que é seu, se você não compreende o que Deus tem para você, não visualiza isso, não acredita nisso, você não alcança isso, não tem como. Então o que o inimigo, sabendo disso, faz? Vou cegar ele, eu vou ludibriar ela, eu vou deturpar a vista, a visão. Irmão, repito, estou falando espiritualmente, né? A visão de fé. Eu vou limitar os olhos dele, ou o que é pior, o texto diz cegar, porque cegar é não ver nada. É por isso que a primeira coisa que o inimigo tenta realmente fazer para parar alguém, um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é tirar a visão dele. A prova disso está em Juízes, capítulo 16, vamos correr lá? Juízes é Antigo Testamento, não vou ler toda a história, mas o capítulo 16 conta a história de um herói de Deus, herói da fé, juiz chamado Sansão. E eu acredito que todo mundo aqui, vamos fazer uma pesquisa rápida, né? Quem aqui alguma vez na vida, pelo menos uma vez, já ouviu falar de Sansão? Já ouviu falar? Pronto, está vendo? A igreja toda. Porque é um personagem muito famoso, conhecido pela força que ele tinha. E obviamente essa força vinha de Deus e de um voto que ele tinha com Deus. Ele era nazireu desde o ventre da sua mãe. O que é nazireu? Consagrado a Deus. E como sinal de consagração, ele tinha que respeitar alguns votos. Ele não podia tocar em morto. E ele comeu o mel de um leão morto, quebrou um voto. Ele não podia beber bebida forte. Sansão gostava de uma farra, problema grave na vida de Sansão. E o sinal mais conhecido e mais pregado era: não podia passar navalha na cabeça de Sansão, não podia cortar o cabelo. Esse fica como um sinal mais conhecido, porque na verdade foi o último voto que Sansão quebrou. Ele conhece uma mulher chamada Dalila, ele se apaixona por ela, no capítulo 16, e essa mulher importuna tanto ele, que ele abre o coração para ela e conta todo o segredo dele para ela. Mas ela é do inimigo, traíra, faz ele dormir no colo dela, chama os filisteus, os inimigos, e cortam o cabelo de Sansão, e ela grita: lá vem os filisteus, Sansão, e ele levanta: sairei como dantes. Só que ele não sabia que desta vez o Senhor se tinha retirado dele. Para mim, um dos versículos mais tristes da Bíblia é o de Juízes 16, versículo 20, que eu acabei de citar. Despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Só vou abrir um parênteses na palavra, escute. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um crente é ele viver errado e tudo dá certo. Você entendeu o que eu falei? É ele viver errado e as coisas continuarem bem. A sensação que ele vai ter é: não tem problema, eu posso viver de qualquer jeito, porque sempre fiz isso. Vocês entenderam? Sempre fiz isso, nunca deu nada, problema não. O inimigo faz só jogando a isca, e é primeiro, a gente fala cevando, né? Vai alimentando os peixes, joga lá, mas joga primeiro o pãozinho, a isca, sem o anzol, aí os peixes vêm, morde tudo. Um dia tem um anzol ali, ele vem pensando: sairei como antes,
Aconteceu com Sansão. Vou me livrar como eu sempre me livrei, sempre arrebentei, pá, foi arrebentado. E aí vem o versículo 21. Os filisteus pegaram nele. E qual que é a primeira coisa que o inimigo fez? Quando finalmente conseguiu tocar em Sansão, lhe arrancaram os olhos. Por quê, irmãos? Porque um homem sem visão é um homem derrotado, irmãos. Uma mulher que não enxerga, não é que ela vai perder, já perdeu. Eu, claro, estou trazendo para o lado espiritual. Você só vai até onde você vê. Satanás sabe disso. Você só conquista o que você visualiza antes. Se você não vê, se você não enxerga, você não tem. Qual é a saída? 2 Reis capítulo 6, uma oração que nós vamos fazer ao Senhor aqui essa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo meia dúzia. Agora eu queria que você abrisse mesmo para a gente terminar gastando uns minutinhos nesse texto aqui, que é curtinho. Já estou terminando. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Gosto demais desse texto, tem tantas lições aqui, princípios, e nós podemos abraçar como princípios de Deus para a vida da gente. Segundo Reis 6, 8, diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. Aqui a gente já define, né? A Síria, o rei da Síria é o inimigo da história. E Israel, claro, o povo de Deus. E consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Então, olha só, vamos ver se a gente está entendendo. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em guerra, ele planejou montar os acampamentos, as estratégias de batalha, as emboscadas dele, em tal e em tal lugar. Porém, versículo 9, o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então vamos ver se você conseguiu visualizar o que está acontecendo nessa batalha. É uma guerra, os sírios montavam os acampamentos, as emboscadas, mas do lado de Israel, eles contavam com um homem de Deus. Diga amém. E esse homem de Deus, que era o profeta Eliseu, Deus revelava, contava para ele. E ele ia e contava para o rei dele, que era o rei de Israel. Irmão, só abrindo parênteses, e aqui eu falo de todo o coração, não é porque eu sou pastor não, mas é tão bom ter pastor. E tem sido uma coisa tão combatida por Satanás nesse tempo, nessa era. As pessoas têm gritado independência, elas querem caminhar sozinhas, em nome de ninguém manda em mim, eu não quero saber, não quero prestar conta, eu não preciso de ninguém, Deus está comigo onde quer que eu esteja. Claro que tem verdade nisso, mas olha que coisa linda é você poder ter eu não falo só pastor não, é você ter um amigo de Deus, um parceiro de oração, não é bom? A Bíblia diz: Pedro e João subiam a oração, a hora nona, subiam ao templo na hora da oração. É bom você ter com quem contar, porque às vezes você está no meio da guerra, você não vê, e quem está de fora enxerga, diz: ei, não passa em tal lugar não, tem Ciro acampado ali para te pegar, toma essa decisão não, tem cilada do inimigo por detrás disso. Puxa, e são amizades assim, livram a gente de tanto problema, de tanta guerra desnecessária. Diga amém, pessoal. E o texto diz que tão importante quanto o profeta avisar o rei, eu acho mais fantástico, é o rei ouvir, porque é rei, irmãos, e rei, é difícil o rei ouvir. Quem está reinando tem muita dificuldade de ouvir. A maioria das pessoas que estão reinando, que estão por cima, está dando tudo certo, tem coroa na cabeça, elas têm muita dificuldade de parar para ouvir. E é tão bom quando um rei, alguém que está bem, está reinando, está por cima, na crista da onda, para ouvir e diz: tudo bem, então eu não vou fazer isso, eu vou me guardar, eu não vou passar em tal lugar, eu não vou tomar essa decisão, eu não vou me comportar assim. Por quê? Não, porque o homem de Deus diz que é uma cilada do inimigo, eu vou abraçar isso, eu vou respeitar essa direção. Puxa, o rei ouvia o profeta.
E como consequência disso, o versículo de número 10 diz que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. O que está escrito aqui? Nenhuma e nem duas vezes ele recebeu livramento, foram várias vezes livramento, porque ele ouvia o homem de Deus. Claro que agora o caldo vai entornar, né? Porque, olha o versículo 11, então se turbou esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe diz, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então ele fez a reunião lá, o rei da Síria, o inimigo disse, tem alguém aqui dando com a língua nos dentes aqui, tudo que eu combino aqui, a turma de lá já fica sabendo, tem algum cagueta aqui, tem algum dedo duro aqui, quem é que está avisando lá o rei de Israel dos meus planos aqui? E aí um deles levanta a mão e diz, não rei, 12, é que eles têm do lado de lá o profeta Eliseu. Irmão, é bom ter um homem de Deus do lado, né? Que está lá em Israel, é ele que faz o rei de Israel saber as palavras que o Senhor fala aqui na câmara de dormir, no teu quarto. O Senhor fala aqui no quarto, Deus avisa o cara lá, pai. Claro que o rei de Israel, inimigo, né, disse assim, o quê? Manda para lá, onde é que ele está? Versículo 13, disseram, está em Dotã. 14, enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, e vieram de noite e cercaram a cidade. Meu irmão, de novo, eu não estou falando que ele enviou 2 capangas para pegar o profeta, ele enviou carros obviamente que eram carruagens de guerra, cavalos, e um grande exército, contra quem? Um homem de Deus. Eles vieram de noite e cercaram toda a cidade. No outro dia cedo, no versículo de número 15, o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? Vamos dar uma viajada na cena aqui, eu não sei se você é como eu já estou vendo esse rapaz saindo cedo, sei lá, jogar uma água na boca, escovar os dentes, ele abre a janela, abre a porta, meio escuro ainda, muito cedo o texto diz, quando ele abre, está assim, ai meu Deus do céu, misericórdia, pelo amor de Deus, não vou morrer, fica desesperado, porque o que ele viu? Um grande exército. Qual é a frase de hoje? Ele viu um grande exército. Dá para negar que tinha um grande exército? Não, tinha mesmo, o inimigo estava ali. Aí na hora que ele vai lá, né, sei se ele acordou o profeta aos berros, ou o profeta já estava lá acordado muito cedo, e aí o profeta, Senhor, meu Senhor, o que é que nós faremos? 16, o profeta responde, disse, não temas, ponto e vírgula, vamos parar um pouquinho aqui, não temas, vamos falar sério, vai, só entre nós aqui, esquece a internet, você está enfrentando um problema grave, põe gravidade no problema, é um exército, não tem como resolver, a situação é crítica, você divide isso com alguém e diz, misericórdia, agora o que eu vou fazer? Aí o crente gosta de fazer isso, vira para você, dá um sorriso e diz, não temas. É bonito isso na igreja, né? Mas não dá vontade de você dar assim, um soco ungido nele? Ou só eu que sou esquisito? Esse cara, é porque você não está na minha pele, é que você não está vendo o que eu estou vendo, cara. Acho que você não está entendendo a gravidade do negócio. Aí o profeta conclui, não temas. Aí ele vai explicar por que ele não tem que ter medo. Aí que vai ficar menos sentido ainda. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora travou. Não, agora travou. Que eu vou fazer o moço rapidinho para não, né? O moço não está legal aqui na história. Mas o profeta, ele está desesperado. E agora o que nós vamos fazer? O profeta, não tenha medo. E por que eu não tenho que ter medo, profeta?
porque mais são os que estão conosco. Aí o homem, o moço, 1, 2, 4, 100, 200, 500, cara, não. Quantas mensagens você não ouviu na igreja, quando você chega em casa a conta não fecha, cara? Cara, o que eu estou vendo não é o que o pastor pregou, cara. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí você vai trabalhar amanhã, você chega no trabalho, rapaz, sabe o que eu estou contando aqui, mas não está fechando a conta. Ontem Deus falou comigo que tinha mais do meu lado, mas o negócio aqui, eu não estou vendo aquilo que eu ouvi, eu não estou conseguindo enxergar do jeito que Deus prometeu. E aí nós precisamos orar, porque se a gente não conseguir ver, fica complicado. Se a gente não conseguir enxergar, visualizar, e aqui o ver não é físico, o ver, estou trazendo para o lado espiritual, se a gente não consegue enxergar a vitória, como é que a gente vai vencer? Que é possível mudar, como é que a gente vai mudar? Que tem como chegar lá, como chegaremos lá? Se a gente não consegue visualizar isso. Então eu entendo, irmãos, que tem mensagem que a gente escuta na igreja, que sinceramente, eu acredito muito, que dentro do coração, se você for sincero, a gente escuta, não, você vai ver, Deus é contigo e tal, e amém, na hora, glória a Deus, e aí a gente para um pouco e pensa, amém, amém, né? Aí não tem nem um amém, né? Tem um o amém nem sai mais. Você, peraí, porque eu estou contando e não está batendo aquilo, eu não estou conseguindo visualizar. Tanto é verdade, eu creio nisso desse jeito, que agora o profeta, ele tem que orar pelo moço. Para quê? Para ele ver. A palavra ele ouviu, ele recebeu a promessa, não, tem mais com a gente, beleza, amém, né? Amém, glória a Deus. Aí o profeta, eu vou orar por você, cara, porque só a frase não deu não. Qual é a oração de hoje? Deus, eu quero ver que são mais os que estão comigo mesmo, Senhor, eu quero ver. Eu quero que Deus te mostre essa semana como Ele está com você, que você experimente, sabe, de situações ao longo ainda dessa semana, que te façam lembrar da mensagem de hoje. Você vai lembrar, você vai dizer, cara, olha, que favor é esse, nem fiz isso para merecer, não sei de onde é que vem isso, conheço nem fulano, de onde é que apareceu essa pessoa para me ajudar? Deus, o Senhor está me fazendo ver que o Senhor é comigo, mais são os que estão do meu lado. Diz o texto que logo em seguida ele ora, que no versículo de número 17, orou Eliseu e disse, Senhor, simples a oração, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja, só isso, abra. Ele era cego? Fisicamente não, espiritualmente, só via o exército inimigo, só gigante, só problema. A oração, Senhor, abra os olhos, chega de ver só problema, chega de ver só fantasma, chega de ver só dificuldade, até os discípulos, né, em Mateus 14, Jesus andando nas águas, é um fantasma, irmão, vamos ver Jesus, abra os nossos olhos, Senhor, alinha os nossos olhos, e o texto diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, aleluia, e eis que o monte estava cheio de cavalos, e carros de fogo, ao redor de Eliseu. Irmãos, eu quero orar com vocês, não é só por vocês, quero pedir a Deus, que essa semana, Deus possa nos dar assim, olhos abertos para enxergar, como Deus está com você, como Deus está com você, sinais claros virão, do favor de Deus para você, do amor dele para você, de como ele tem lutado por você,
Você vai experimentar isso. Eu vou pedir isso para o Senhor. Vamos ficar de pé? E se você puder colocar numa atitude de fé a sua mão sobre os seus olhos, coloque, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, na tua presença. Comigo homens e mulheres, e obviamente creem no Senhor, por isso estão aqui. Acreditam no Senhor, confiam no Senhor. Mas nós não negamos, meu Pai, nossas limitações e batalhas pessoais. Nós não negamos, meu Pai, que existem momentos que há muita dificuldade de enxergar, de visualizar o que o Senhor tem para nós. Entendemos, meu Pai, que a fé não nega os fatos, os gigantes existem, o exército inimigo está aí. Mas nós precisamos tomar uma decisão muito séria nessa noite. E a decisão, meu Pai, está na pergunta de hoje: o que é que você vê? E hoje, meu Pai, nós decidimos, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos. Abra os nossos olhos, porque nós não queremos enxergar só problema, adversidade em tudo que a gente passa. Nós também não queremos e não estamos aqui para negar a existência dos problemas e das dificuldades, mas, meu Pai, eu te peço, nos faça enxergar além dos problemas, por detrás do gigante que ocupa a promessa, daquele mal que precisa cair. Meu Deus, nos faça enxergar além, nos dê essa visão. Abra os olhos desse pai, dessa mãe, para que ele consiga ver, para que ela consiga enxergar além dos problemas que hoje, meu Pai, ela tem tido com filhos, para que ela consiga enxergar além disso, uma promessa que o Senhor tem dito: essa flecha não vai errar o alvo, e o Senhor não nos daria filhos para perturbação, mas eles trariam alegria para a nossa vida. Pode ser que ela não tenha conquistado essa terra ainda, mas é lá que nós chegaremos em nome de Jesus. E é assim para a família, e é assim para o casamento, e é assim para a vida financeira, profissional, espiritual. Abre os nossos olhos, nós queremos ver, Senhor, nós queremos percebê-lo, Pai, em cada batalha, em cada luta, em cada adversidade. Faz-nos enxergar como Tu és conosco. Mais são os que estão do nosso lado, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É a nossa oração de hoje, em nome de Jesus. Levante as mãos agora e comece a agradecer a Deus pela fé, querido. Comece a dizer a Ele: obrigado, Jesus, por essa semana de vitória, por essa semana de conquista, por essa semana de crescimento, Deus, de rompimento, Senhor, de coisas maravilhosas da parte de Deus. Aleluia! Comece a glorificar o nome dEle, querido. Levante comigo a tua voz em adoração a Ele. Ah, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus de vitória. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glorifique o nome do Senhor onde você está. Pela fé, celebre a sua vitória em nome de Jesus. Abre, Deus. Abre os meus olhos, Deus, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver.
coração hoje, Deus. Abre o meu coração, quero sentir teu grande Vamos pedir mais uma vez para Ele. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, Deus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Ore isso e peça. Abre os meus olhos, Pai. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Levante as suas mãos para Ele. Diga comigo: Senhor Jesus, abra os meus olhos, Senhor, os olhos do meu entendimento, para que ainda ao longo dessa semana eu consiga percebê-lo, eu consiga visualizar promessas do Senhor claramente na minha vida, eu consiga perceber de maneira muito clara: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Oh glória, amém. Pode sentar em nome dele. Vai ser linda a semana de conquista, de vitória, em nome de Jesus. Depois conta pra gente, né? Divide o milagre em nome de Jesus, amém? Se você trouxe a sua ajuda, a sua fidelidade, os irmãos estão passando aí, e fique à vontade, te dou alguns minutinhos para você preparar a sua oferta, seu dízimo, aquilo que Deus levar você a fazer. Lembrando, principalmente você que é de casa, é membro dessa igreja, sabe que esse é o último domingo do mês, e nós temos um dos maiores compromissos nossos aqui, um dos mais pesados, é o nosso aluguel. E normalmente todo último domingo é um domingo que nós
levantamos uma ajuda, uma oferta para isso. Então, aí onde você estiver, seja usado pelo Senhor, direcionado por Ele, separando aí 10, 20, 30, 50, 100, sei lá, aquilo que o Senhor mover você a fazer. Enquanto isso, eu falo com o pessoal que está nos acompanhando em casa. E se você tem sido abençoado, alimentado também pelas lives, pelos cultos online, aonde quer que você esteja, saiba que você também pode ajudar essa obra, né? Você pode fazer o seu depósito, sua transferência online. As contas da igreja, elas estão na descrição aí do post. E aí está todas as contas, os bancos em nome da igreja. Fique à vontade, escolha aí o banco que melhor te favoreça, né? Faça aí a sua transferência. O único pedido que a gente sempre faz é que você não esqueça de nos enviar o comprovante para o nosso controle interno, o balanço da igreja mesmo. Você pode enviar foto ou o próprio comprovante pelo WhatsApp. O nosso número de telefone do WhatsApp é o 65, é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65, e o telefone é o 99255 2568, também está na descrição aí, 99255 2568. A novidade para vocês que estão em casa, que normalmente fazem transferência, é que agora nós já temos também o Pix da igreja. Se para você é melhor, porque para você que tem registrado o Pix, já trabalha com isso, você sabe que um TED, DOC, você tem que pagar por ele, né? Acaba pagando taxa. O Pix não, ele é, pelo menos até agora, gratuito. E a chave Pix da igreja é esse e-mail, né? É um e-mail, doações@iigd.com.br. Como não tem cedilha e nem e-mail, não tem cedilha e nem o tio, fica doacoins, né? Mas é doações@iigd.com.br. Aí você encontra ali, fica mais rápido, mais fácil, também é seguro. Até agora não tivemos problema nenhum em relação a isso. Você também pode fazer a sua contribuição a partir de agora, também através do Pix, mas vale o mesmo, tá? Não esqueça de enviar o comprovante, da mesma maneira como você vem fazendo, para o nosso controle interno também, em nome de Jesus, tá bom? Igreja de Jesus, vamos orar pelo pessoal que está em casa. Normalmente a gente faz isso, né? Levanta a mão assim. Pai, em nome de Cristo, nós oramos por aqueles que estão em casa, nos acompanhando, e liberamos aqui da tua graça, da tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos, e fazemos isso em nome de Jesus, pela fé, agradecendo ao Senhor por uma semana de graça, de sinais, de muitas visões do Senhor, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados. A igreja de Cristo diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe o pessoal de casa.